bem-vindo à sua aula número 149 de programação em Python. Nessa aula a gente vai instalar e fazer as configurações básicas para fazer com que o nosso servidor funcione. Então, eu fiz uma modificação com relação ao que a gente vinha feito nas aulas anteriores, que é, ao invés da gente usar um servidor que era configurado por um arquivo .py, a gente vai usar um serviço de HTTP, um software com serviço de HTTP pré-escrito, que é o mais popular de todos e ele é gratuito, que é o Apache. E o motivo disso é simples. A não ser que você esteja trabalhando com um projeto em que você precise de um comportamento muito particular do seu servidor, você vai acabar usando um software que que lide com os protocolos HTTP para o seu servidor que está pré-escrito. No caso, o mais popular é o Apache, por isso eu resolvi usar o Apache. Além disso, como a gente vai usar diferentes databases, um exemplo deles é o MySQL, que é o database que eu uso com maior frequência, geralmente você não vai usar o software do database, o software na sua máquina do database. E o motivo disso é simples, é porque geralmente você vai contratar um serviço para hostear o seu servidor. E como você não tem acesso à máquina, geralmente você vai usar um programa no seu computador, onde você está desenvolvendo o site, que consiga acessar o servidor remotamente. E para o caso do MySQL, o mais popular é o PHP-MyAdmin, que eu acho até melhor que usar a interface do MySQL para o Windows, por exemplo. Então, baseado nisso, eu escolhi uma ferramenta que é bem simples de configurar, bem simples de usar. Para o Windows é o VAMP Server, que vocês veem o site aqui. Para o Mac é o MUMP, que é o equivalente do Windows, né? E para o Linux é o LAMP, que na verdade o Linux você não instala um programa que vem com todas as configurações, mas você instala os pacotes independentes. O AMP desses nomes quer dizer Apache, MySQL e PHP. PHP para nós não interessa, o que interessa para a gente é o Apache e o MySQL. O L, o M ou o W na frente, como você já deve imaginar, significa Linux, Mac e Windows. Como eu estou trabalhando com Windows, a gente vai baixar o VAMP ou WAMP, sei lá. E aqui embaixo, na seção de downloads, você vai ver os diferentes instaladores que você pode utilizar para o WAMP. Ou VAMP. Vou falar o WAMP daqui para frente. No meu caso, se não me engano, eu instalei esse aqui, WAMP Server 32 bits, mas você pode instalar qualquer um dos outros que não vai ter muito problema. A única coisa que você vai mudar é aqui essas versões que você pode ver que estão aqui embaixo. Clicando num dos pacotes, ele vai abrir essa página aqui e você vai clicar aqui em Download Directly. Ele vai te mandar para o SoundForge e fazer o download automaticamente, senão você pode clicar para fazer o download, caso ele não carregue automaticamente. Uma vez que você tenha baixado o seu pacote, você vai na sua pasta de downloads e instala como um programa qualquer. Uma vez que você instale e você não mude as configurações de instalação, o que vai acontecer? No seu disco local C, vai ser criada uma pasta WAMP. E dentro dessa pasta WAMP vai ter uma série de pastas, uma série de arquivos, mas a pasta que interessa para a gente é a pasta www. Quando você abrir a pasta www, esse monte de pasta que tem aqui não vai existir. Geralmente vai existir um conjunto de arquivos como esse, ou um conjunto de arquivos com algumas pastas, alguma coisa nesse sentido. Isso aqui são os arquivos do site básico que o WAMP fornece. Para você ativar o WAMP,
você pode clicar aqui no Show Hidden Icons e vai aparecer um ícone do WAMP, que vai estar vermelhinho. Clicando nesse ícone do WAMP, então vou deixar ele offline só para vocês verem como é que ele ficaria. Clicando nesse... ele não deixou offline, mas enfim, se você clicar no ícone do WAMP, vai ter uma opção para Put Online, aqui Put Online ou Start WAMP, e aí você clicando nessa opção, ele vai passar de vermelhinho para verde, porque ele vai iniciar o seu servidor. Ou, se ele não estiver aparecendo aqui no ícone, ele cria na área de trabalho um arquivo WAMP Server que você pode clicar 2 vezes para inicializar, e aí sim ele vai aparecer na sua barra de ícones. Ou lógico, você pode procurar o arquivo, ou procurar na pasta, enfim. O fato é que você vai ter que executar o WAMP para o seu servidor começar a funcionar. E como que eu vou acessar o meu servidor? Bom, você vai acessar da mesma forma que a gente fazia para acessar o nosso servidor com o arquivo .py. A única diferença é que com o arquivo .py a gente colocava 2 pontos e a porta que a gente queria acessar. Como o WAMP foi configurado com Apache, ele foi configurado com a porta 80. A porta 80 é a porta padrão quando você simplesmente coloca um endereço web. Então não tem necessidade de eu colocar esse endereço web, eu posso simplesmente colocar localhost. E quando você fizer isso no seu browser, o que você vai ver é uma página parecida com essa. Certo? Então essa é a página inicial do WAMP e essa é a página que indica que o WAMP está funcionando. A gente precisa, obviamente, mudar essa página. O que eu costumo fazer é criar uma pasta como essa, default WAMP, e colocar os arquivos que vêm com WAMP dentro dela, só para caso eu queira usar depois. Daí o que você vai fazer? Você pode criar uma pasta ignorância zero ou simplesmente jogar os arquivos aqui, o que você quiser. Eu gosto de criar uma pasta para cada um dos meus projetos, só para ficar mais organizado. Então eu criei uma pasta ignorância zero. Dentro do ignorância zero eu coloquei algum outro conjunto de pastas. No seu caso, você não vai colocar exatamente esse conjunto. O que você vai fazer? Você vai ir no Dropbox do canal, que está na descrição de todos os vídeos, inclusive este, e vai entrar na pasta 149 do Dropbox. E nesta pasta 149, você vai ter esse conjunto de arquivos aqui, que são conjuntos de arquivos que definem o que seria o meu equivalente do skeleton. Então, basicamente, isso aqui é o esqueleto do nosso site. Então, você vai pegar esse conjunto de arquivos, vai dar um Ctrl C, ou no caso do Dropbox você vai baixar, e aí vai colocar eles dentro de uma pasta. Eu recomendo que você coloque numa pasta... Você pode colocar numa pasta novo qualquer, você pode simplesmente jogar eles aqui, o que você preferir. Eu coloquei numa pasta novo, só porque eu também coloquei aqui o site antigo, para eu mostrar para vocês como a gente vai fazer a configuração do Apache um pouco mais para frente nessa aula. Mas enfim, você vai pegar e copiar os arquivos do Skeleton na pasta adequada do Ignorância Zero. E aí, com isso, você vai ter colocado dentro do WAMP o seu site. Beleza. Uma observação é que para o MAMP ou para o LAMP, você vai ter uma pasta www equivalente, onde você vai poder fazer essas mesmas operações. Então, apesar de eu estar fazendo isso para o Windows e o caminho ser um, o caminho para o Mac ou para o Linux vai ser diferente, mas vai ser semelhante. Vai ter uma pasta onde você vai ter uma pasta www. Dentro dessa pasta www, você pode colocar os conteúdos do site. Bom, coloquei os conteúdos de novo e eu posso também, se você quiser, pegar e ir numa das pastas da aula anterior, por exemplo 145 ou 146, copiar os conteúdos dessa pasta e colocar aqui também. Só que aí, lógico, você não vai poder colocar os dois conteúdos, esse
e esse sobrepostos. Você vai ter que separar em pastas. Eu coloquei aqui, eu acho que o site da aula 145, e também coloquei o skeleton que a gente vai desenvolver ao longo das próximas aulas. Lógico, eu tenho algo que você não tem acesso, que é essa pasta novo, que é com o site completamente construído, que eu vou disponibilizar mais tarde para vocês. Bom, colocando essas pastas e escondendo os arquivos padrões que vem no WAMP, se você atualizar o localhost, você vai ver que agora ele vai organizar as suas pastas, as pastas dos seus projetos no index. Para você entrar num dos seus projetos, basta você clicar na pasta. Então, clicando no Ignorância Zero, eu vou entrar no projeto Ignorância Zero, que eu tenho outros diretórios. Clicando no diretório Skeleton, por exemplo, eu vou abrir o site do Skeleton. Então, se o site do Skeleton não tivesse um arquivo de index, ele iria procurar ou por outras pastas. Como ele tem um arquivo de index.html, ou index, se tivesse index PHP também funcionaria, ele vai abrir a minha página do site. Se eu entrar no novo, ele também faz isso. Se eu entrar no antigo, ele também faz isso. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é com relação ao site antigo. Então, o site antigo, você pode ver que ele está bem esquisitão aqui. E qual é o motivo disso? Se você for e entrar no site antigo e editar o arquivo index, eu vou editar usando o Notepad++, mas você pode usar qualquer editor que você preferir. Então, se você for no index, você vai ver que a referência aos arquivos que a gente colocou era sempre no sentido barra css, barra bootstrap, enfim, barra a pasta, barra o arquivo. No Apache, essa primeira barra aqui, ela não existe. Então, você vai ter que cortar todas essas barras de referência. Então, salvando aqui, para que ele consiga carregar adequadamente os arquivos que eu preciso. Ok. Lembra que nos sites antigos, quando a gente clicava na pasta sobre o contato, ele mantinha essa interface e colocava um conteúdo aqui no meio, que era feito através de uma chamada de um script CGI, que era o script fetchpage.py. Quando eu clicar na pasta sobre, clicar no link para a página sobre, você vai ver que não vai ser fornecida a página sobre. No lugar, o que vai ser fornecido é uma página diferente, onde você vai ver o conteúdo do script Python, que não é o que eu quero, certo? Então, o que eu queria? Eu queria que o script Python fosse executado como um arquivo CGI. Só que isso não aconteceu. Então, para que isso aconteça, eu tenho que configurar o Apache de forma que ele execute os meus scripts CGI, em particular .py. Então, eu coloquei esse site na descrição do vídeo também. E aqui a gente vai mostrar como configurar o Apache. Então, o que você tem que achar? Se você estiver usando o WAMP, você pode simplesmente ir aqui, clicar, e aqui vai ter uma pasta Apache. E na pasta Apache você pode clicar no httpd-conf. Se você tiver em outros, no MAMP ou no LAMP, você vai ter que procurar esse arquivo httpd-conf. Você pode ver que o arquivo é bastante desorganizado quando eu coloco no Notepad. Se você quiser editar no Notepad, não tem problema. Você vai ter que procurar por esses links específicos. Eu, em particular, vou editar usando o Notepad++. Para isso, eu tenho que achar o caminho para o arquivo, que está na pasta WAMP, pasta bin, pasta Apache, Apache 2.4.9 no meu caso. Se você baixou outra versão, aqui vai estar outra versão, pasta conf e aqui httpd conf. Vou clicar com o botão direito e Edit with Notepad++. Abrindo no Notepad++, você vai ver que
arquivo vai estar muito mais organizado. Então eu vou procurar por algumas linhas específicas. A primeira é esse options index follow sim links. Então você pode copiar isso aqui, dar um Ctrl F, colar e localizar o próximo. E o que você vai fazer? Aqui, nessa mesma linha, você vai adicionar um exec CGI. Então você vai colocar aqui exec CGI, vai salvar o seu arquivo de httpd-conf. Agora você vai procurar por uma outra linha, onde vai estar escrito add handler cgi script.cgi. Você vai lá, vai procurar, bom, não achou, porque provavelmente não está com exatamente essa configuração, mas não é difícil achar, está aqui, add handler cgi script.cgi. O que você vai fazer? Você vai descomentar essa linha e vai adicionar um ponto .py, conforme está instruído aqui. Certo? Então, fazendo isso, você fez as configurações necessárias no Apache para que o script CGI funcione. Então, se for agora em minha página, então aqui eu não vai adiantar nada eu atualizar a minha página. Na verdade, o que eu tenho que fazer é parar todos os serviços e retornar todos os serviços para que a configuração do Apache seja recarregada. Vou dar um refresh no meu site, vou ir na pasta sobre, e agora você veja que a gente tem um erro diferente. O erro que eu obtive agora foi Internal Server Error. Oh, caramba, esses favoritos Firefox. Internal Server Error. Qual que foi o problema dessa vez? Então agora a gente vai dar uma comparada entre um arquivo como o FatPage, que eu vou abrir no Notepad++ também, e um arquivo do nosso Skeleton. Também eu vou usar fatpage.com. E você vai ver que tem uma diferença já logo na primeira linha. E essa diferença é fundamental. No FatPage antigo, o que eu colocava? Eu colocava um ponto de exclamação, user, bin, env, python. E o que significa isso aqui? Eu acho que eu nunca cheguei a explicar. Isso aqui é o caminho para o arquivo Python do meu script que vai executar os meus scripts.py. No caso do Windows, o meu caminho é diferente, óbvio. Então aqui eu coloco um hashtag, no meu caso, ponto de exclamação anaconda3 Python. E se eu for aqui na minha pasta, for aqui em C, mais especificamente users, Pedro, você vai ver que eu tenho uma pasta anaconda3 e aqui nessa pasta anaconda3 tem o meu Python, que foi onde eu instalei o meu Python. Se você tiver instalado a configuração básica do Python, você vai ter aqui na pasta C um caminho para o script Python e aí você só acha direto esse caminho. Então você vai vir aqui no seu script, vai trocar esse caminho. Então no caso, aqui eu uso um barra, 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 barra. Então você vai colocar nesse formato, eu pausei o vídeo para arrumar, que é users Pedro Anaconda 3 e aqui Python indicando o executável que você deve chamar para executar esse script. Quando você fizer isso e for na sua página, agora vai dar um erro diferente, mas pelo menos isso aqui está indicando que o arquivo está sendo executado. Esse erro é um erro de caminho, porque agora o FatPage ele não é mais puxado para a pasta padrão do meu servidor, então na verdade eu tenho que indicar o caminho relativo ao FatPage para acessar esses arquivos. E quando eu fizer isso, head pronto, onde que eu fiz? Aqui, html barra. Então quando você consertando todos esses problemas, você vai ser capaz de reexecutar isso. Então você vai ter que fazer todas essas correções de caminho relativo e esse cabeçalho aqui para poder
executar adequadamente seu script. Então, fazendo essas correções, você vai conseguir fazer com que o seu site funcione. A última coisa que eu queria destacar é que, como a gente vai estar lidando agora com diferentes databases, a gente vai usar diferentes bibliotecas. Então, na descrição do vídeo, coloquei um site que é importante para qualquer programador Python que utilize o Windows, que é esse aqui, e eu deixei nos meus favoritos de propósito, que é um site impossível de se ler, mas que é um site com todos os pacotes de bibliotecas externas para Python que você pode imaginar no Windows. Então aqui a gente vai baixar várias e várias, tipo, se eu procurar aqui MySQL, tem o MySQL Python, OurSQL, vai ter um monte de diferentes bibliotecas usando MySQL. A gente vai baixar algumas de MySQL, outras da Oracle e baixando bibliotecas para a gente fazer os nossos scripts, certo? Então acesse esse site e eu vou mostrar agora para vocês como eu instalo uma biblioteca. Então eu vou mostrar para vocês como configurar para você poder instalar. Então aqui no caso eu vou escolher uma biblioteca qualquer, que em particular é uma biblioteca que se usa para compilar arquivos Python, que é o cxfreeze. Eu vou baixar aqui o arquivo cxfreeze para Python 3.5 do Windows 32 bits. Então vou clicar aqui, vou baixar, ele vai baixar o cxfreeze. O que eu vou ter que fazer? Para eu instalar o cxfreeze, eu vou ter que abrir a prompt comando, vou ter que ir até a pasta que eu quero, eu vou ter que dar um pip install e o nome do pacote que eu quero instalar. No caso, cxfreeze, blá 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 blá. O problema é que nem sempre você vai estar com o caminho para o pip configurado. Então você tem que configurar o caminho no Windows. No Mac, no Linux, ele já é automaticamente configurado, então você não precisa se preocupar com isso, para que ele possa acessar o pip do Python. Então aqui, se não me engano, é System Security. Onde que era? Provavelmente System. Advanced System Settings. E aqui Environment Variables. Bom, aqui você vai ver que na variável path, que é essa variável que aparece aqui, se eu der um edit nela, eu vou ver que tem aqui, claro que no Windows 8 e 7 vai ser diferente, que aqui está organizadinho. Você vai ver que aqui tem definidos alguns caminhos. E dois caminhos em particular são importantes para mim. Esse primeiro, CUsersPedro Anaconda 3, que como eu mostrei para vocês, é o arquivo para o meu executável do Python. E esse CUsersPedro Anaconda 3 scripts, que se você abrir aqui e for nesse caminho, users Pedro Anaconda 3 e scripts, você vai ver que aqui embaixo vai ter o meu pip, os meus arquivos de pip. Então, quando eu estou configurando aqui esses caminhos, eu estou configurando os caminhos para justamente poder, na minha prompt de comando, escrever Python e ele achar o caminho para Python, e para quando eu escrever pip, ele saber do que eu estou falando. Então aqui, não sei se ele... que ele processou e ele identificou que o pip eu preciso colocar algum comando, alguma outra coisa. Enfim, você configurando isso aqui, ou se já tiver configurado, você não muda nada. Você configurando isso aqui, você abre e fecha de novo a sua prompt de comando. E depois que você abrir e fechar de novo, você pode dar só um pip install, o nome do pacote que você vai instalar, dá um enter e aí ele vai instalar o pacote. No meu caso, eu acho que esse pacote já está instalado. Pelo que eu estou vendo aqui, eu deveria até atualizar o meu pip, então vou dar um comando aqui, pip-m, pip install upgrade pip, e ele vai atualizar
Ops. Vai atualizar o pip para mim. Enfim, então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque esse é o novo formato de instalação dos arquivos Python. Praticamente todos os pacotes externos à biblioteca padrão do Python estão sendo utilizados, estão sendo convertidos para esse formato WIL, que é um formato de instalação novo, ao invés de usar arquivos executáveis. Então é importante que vocês saibam instalar esses pacotes externos. Bom, se vocês chegaram até a aula 149 e viram todas as outras aulas, provavelmente vocês já estão trabalhando com algum pacote externo e já devem saber isso. Mas é só para dizer porque isso aqui a gente vai instalar outros pacotes nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, espero vocês.